Bom, vamos lá, gente. Essa aqui, na verdade, é uma continuação, né, da aula da Bruna. E aí eu vou falar um pouco sobre alguns métodos psicofísicos, o que é a psicofísica, a neurociência, e a gente vai, então, desenvolver juntos um desses testes, que foi o exemplo que a Bruna utilizou, que é o teste de psicção temporal, certo? Então, a psicofísica é essa ciência que vai estudar a relação métrica entre dimensões físicas e dimensões subjetivas, que seriam as dimensões mentais. Essa definição aqui é bem antiga, tem aproximadamente 150 anos, e ao longo do tempo isso foi se desenvolvendo e ficando cada vez mais específico, dependendo para que você está usando a psicofísica, né? Então, processos e técnicas psicofísicas sempre colocam o ser humano como um elemento central, e aí a gente vai sempre modelar esses testes para que a gente possa ter uma precisão alta quando a gente aplica eles, para poder, então, fazer algum tipo de inferência sobre alguma dimensão física e mental. Tá? Um dos precursores da psicofísica foi o Gustav Fechner. Ele escreveu esse livro em 1860, Os Elementos da Psicofísica, onde ele já, então, começava a estudar essas relações constantes ou legítimas entre o mundo material e o mundo mental, certo? Já que no início do século, então, XIX, o desenvolvimento da psicologia como ciência experimental foi possível pelo emprego desses métodos que iam, então, buscar realmente essa ligação do estímulo com a resposta fisiológica, com a consciência dessa presença do estímulo. E aí esse período foi marcado, então, por estudos psicofísicos do Weber, do Fechner, né, que é o que a gente acabou de falar, e do Helmholtz. Isso. Embora, então, esse termo psicofísica foi cunhado lá pelo Gustavo, os trabalhos dos três, então, foram o que marcou, então, o início da psicofísica, essa física sensorial que enfatizava a nossa experiência subjetiva, tentando trazer, então, algum tipo de medida quantitativa e física dessa experiência subjetiva. E aí, então, para a gente falar um pouco de psicofísica, a gente vai ter que falar sobre sensibilidade absoluta e sensibilidade diferencial. Principalmente o que é muito utilizado é a sensibilidade diferencial. A sensibilidade absoluta, ela está relacionada, então, com a partir de que momento a gente consegue detectar essa experiência, algum tipo de experiência de forma consciente. Tá? Então, relacionado a uma tarefa mais simples que a nossa experiência consciente possa detectar. O termo descreve especificamente esse limite da consciência, que vai receber o nome de limiar absoluto, ou seja, é a diferença entre o nada e a mínima experiência possível, consciente. Ou seja, você pode fazer esse teste de alguma forma com o toque. Né? A partir de que momento você está sentindo alguém encostar em você, a partir da sua própria experiência consciente. Esse é o fenômeno psicofísico mais elementar que tem, né? Ou se está acontecendo ou se não está acontecendo. A gente está percebendo esse estímulo conscientemente ou não. Tá? E aí as medidas dos limiares absolutos vão ajudar a gente a entender essa fisiologia funcional dos nossos receptores sensoriais. E de como essa resposta consciente vai estar relacionada com a periferia do nosso sistema nervoso. Então, por exemplo, uma medida de limiar absoluto vai mostrar para a gente que os nossos bastonetes, né, que estão na nossa retina, são capazes de gerar uma experiência consciente visual pela captura de apenas um fóton. Então, um fóton seria esse limiar absoluto sobre a gente perceber a presença de luz ou não perceber nada, ou ser o completo escuro. Em contrapartida, a gente tem, então, a sensibilidade diferencial, que é o que a gente vai observar no teste de dissecção temporal, que a gente vai montar daqui a pouco. Então, esse fenômeno psicofísico de limiar diferencial está relacionado à mínima quantidade de energia necessária para que haja uma experiência consciente de modificação na intensidade do estímulo para mais ou para menos.
Então, o diferencial, ele não está falando se existe ou não aquele estímulo, ele está falando, esse estímulo é diferente desse? Né? A partir de que momento, por exemplo, um toque é diferente de um tapa, né? Então, outro termo utilizado também para esse tipo de sensibilidade é a diferença apenas perceptível. Então, de várias formas, esse limiar diferencial é de maior utilidade prática do que o limiar absoluto. O limiar absoluto, ele é bastante útil exatamente para isso aqui que a gente estava falando, por exemplo, dos bastonetes. A partir de que momento, então, a gente consegue ter uma experiência consciente? O diferencial, não. Ele vai permitir que a gente lide com estímulos ao longo de toda uma faixa de um espectro para a qual o observador pode responder. Então, esse limiar vai possibilitar que a gente entenda como que os nossos receptores sensoriais funcionam ao longo de diferentes intensidades de estímulos e não apenas com uma intensidade mais fraca, né, a partir ali da onde a gente consegue detectar aquele estímulo. E aí, dentro da psicofísica clássica, a gente vai ter vários métodos, né, de acessar esses limiares. Então, o próprio Fechner incluiu o desenvolvimento de 3 métodos, e a gente vai falar um pouco de um deles. Então, o método ajuste, o método limites e o método de estímulos constantes são métodos frequentemente referenciados como métodos psicofísicos clássicos, e podem ser utilizados tanto na medida de limiares absolutos quanto diferenciais. O que a gente vai ver aqui já não é um desses métodos que o Gustav Fechner postulou, né? O que a gente vai ver aqui é um pouco mais recente. Só um segundo, gente. Vamos lá. Dando um passinho para trás, antes de eu entrar no método que a gente vai utilizar, um pouco de como a psicofísica clássica é postulada. A gente sabe que os sistemas biológicos não são fixos, eles são variáveis em sua resposta, e existem variações entre, né, seres humanos, entre regiões geográficas. E ele mesmo, o Fechner, ele reconhecia a natureza estatística mesmo desses limiares, que eles vão variar, e as consequências metodológicas para sua medição. Então, cada um dos métodos vai consistir de um procedimento experimental e de um tratamento matemático dos dados, que a gente também vai fazer. O procedimento mais básico para medida de qualquer função subjetiva é apresentar o estímulo e perguntar para o observador, então, se houve ou não experiência consciente. A revolução da psicofísica para a psicologia foi um desenvolvimento de sistematização dessas tarefas, e aí entrando já dentro da metodologia científica para utilização desse tipo de metodologia dentro de ensaios clínicos, por exemplo. E aí a gente vai poder fazer um estudo quantitativo desses eventos subjetivos. O método que a gente vai avaliar hoje é o método da escolha forçada, e a gente vai ver o porquê que a gente vai utilizar ele. Uma vez que a gente dá uma série de estímulos para um observador, no método da escolha forçada, ele é obrigado a escolher o que ele acredita existir uma mudança, certo? Então, o método da escolha forçada é uma modificação apenas na tarefa do que o observador vai desempenhar. Então, aqui ele vai simplesmente falar se existem modificações, né, no estímulo físico que ele está recebendo para valores maiores ou menores, e aí assim a gente vai poder, então, medir os limiares diferenciais daquele estímulo. Então, de acordo com alguma necessidade experimental, esses estímulos vão poder ser apresentados de forma simultânea, de uma escolha forçada espacial, ou podem aparecer, os estímulos podem ser apresentados de forma simultânea, ou seja, isso é uma escolha forçada espacial. Então, por exemplo, se a gente estivesse vendo uma tela e aparecessem
vários quadrados e um círculo. Ou eles podem aparecer em uma sequência. E aí é uma escolha forçada temporal, que é o que a gente vai fazer aqui. Uma das vantagens do método da escolha forçada é exatamente reduzir o viés de resposta do observador, porque aí a gente não vai dar opções, né, para ele poder fazer sua própria resposta. Assim a gente reduz, né, as respostas de várias pessoas exatamente a uma ou outra. A gente não deixa aberto para ter respostas intermediárias, o que dificultaria, então, a análise do próprio teste. Então, a pergunta aqui não é se existe ou não a experiência de uma diferença, mas sim em qual dos estímulos há uma diferença. E aí os observadores vão tender a apresentar menos vieses de resposta quando a pergunta é feita de uma forma de escolha forçada. E aí, dentro desse método de escolha forçada, o que a gente vai receber de resposta vai ter uma característica como desses gráficos aqui, uma característica sigmoide. Tá? Um sigmoide é essa curva que começa aqui embaixo, sobe e depois chega no platô, igual a gente também tem aqui. Então, aqui a gente vai ter que existem diferentes intensidades de um estímulo. Aqui, nesse da esquerda, é uma coisa bem arbitrária, bem inespecífica, quando aqui na direita a gente tem exatamente do que a gente vai montar hoje, que é do teste de psecção temporal. Então, aqui no eixo X a gente tem a intensidade do estímulo, ou, por exemplo, a duração do estímulo, tá? De 500 milissegundos até 2.000 milissegundos. E aqui no eixo Y a gente sempre vai ter, então, uma porcentagem de acerto, seja lá o que for acerto, né? Que isso vai ser determinado dependendo da tarefa que você está fazendo. Aqui, na tarefa de psecção temporal, a porcentagem é a porcentagem de respostas longo. Tá? Então, a característica do método de escolha forçada, então, vai ser se ele respondeu longo, que seria 100% aqui em cima, ou se ele respondeu curto. Então, por exemplo, a gente tem aqui, nesse caso desse participante, que ele respondeu curto 100% das vezes para esses estímulos aqui, esses 4 primeiros. Esse estímulo, ele respondeu 40% das vezes que era longo. E aqui, nesses últimos dois, ele respondeu 100% das vezes que era longo. E aí aqui a gente vai ter o limiar diferencial, que vai ser a distância, no caso da tarefa de psecção temporal. A gente vai entrar mais a fundo nisso ainda. A distância, então, da onde ele responde que teve 25% de respostas longo, até onde ele teve 75% das respostas longo. Isso. E esse ponto do meio, que é o ponto de inflexão, que é o ponto onde a curva sigmoide vai parar de fazer essa curva, né, neste sentido e faz a curva no outro sentido, que é exatamente onde ela vira, é o ponto de psecção temporal, que é o ponto exatamente aonde a gente tem 50% das vezes que ele responde curto e 50% das vezes que ele vai responder longo. É exatamente o ponto, então, da incerteza do observador. Então, vamos lá. A tarefa de dissecção temporal, antes da gente entrar nela, a gente pode dar um respiro. Alguém tem alguma dúvida até agora? Beleza. Então, vamos lá. Vamos para a tarefa de dissecção temporal, que é o que a gente vai fazer junto. Essa tarefa é uma tarefa utilizada para estudar, então, o tempo como percepção, né, humana, e ela foi originalmente usada por esses pesquisadores em 77 para estudar a discriminação temporal em ratos. A tarefa só foi aplicada em humanos pela primeira vez em 91,
em 2 trabalhos realizados, então, por esses 3 pesquisadores aqui. Na tarefa de bissecção temporal, os participantes são solicitados a comparar os estímulos temporais a 2 estímulos de referência, um longo e um curto. E esses estímulos de referência são mantidos na nossa memória. Geralmente, e a gente vai fazer também isso, os participantes primeiro passam por um pré-treinamento, exatamente para eles poderem guardar na memória esses estímulos de referência curto e longo, e só em seguida que a gente vai fazer, então, uma sonda com estímulos intermediários para a gente poder ter uma resposta desse tipo aqui. Esses seriam, então, o 500 milissegundos seria o estímulo curto, o 2.000 milissegundos seria o estímulo longo, e aí a gente apresenta os estímulos intermediários para a gente achar, então, aonde que está esse ponto de dissecção, aonde que está a diferença para essa pessoa entre curto e longo. Isso a gente vai ver que vai variar. Então, ao ser apresentado um estímulo de sonda intermediária, o participante vai indicar para a gente a qual que ele é mais semelhante, se ele é mais semelhante ao curto ou ao longo. Né? Então, por exemplo, se a gente apresenta então, o estímulo aqui de 1.260 milissegundos. Esse estímulo ele é mais próximo do curto ou do longo? Esse participante aqui respondeu 40% das vezes que ele era mais próximo do longo. Isso. Se a gente nunca apresenta os estímulos de referência, né, nunca são identificados especificamente, o participante, então, vai ter que classificar como curto e longo a partir da própria experiência que ele vai tendo durante a tarefa. Essa decisão, então, ela é subjetiva, nenhum feedback é fornecido para ele, porque não existe resposta correta ou incorreta. A resposta é subjetiva e ela vai ser característica de cada pessoa, de cada sensibilidade temporal de cada um. Por isso que não existe resposta correta. Né? O estímulo de 630 milissegundos não existe, né, uma resposta correta para falar que ele é um estímulo curto. Às vezes a pessoa, para ela, a sensibilidade temporal dela já está aqui embaixo. Então, para ela, a partir de 630 já é um estímulo longo. Então, essa tarefa é projetada para revelar essa duração da sonda, que é igualmente provável de ser rotulada como curta ou longa. E aí é conhecido, então, como o ponto de bissecção temporal. Então, é isso que a gente quer encontrar. Estudos descobriram que esse ponto de bissecção temporal ele é influenciado por uma variedade de fatores, como a proporção de intervalos-alvo, o espaçamento das durações das sondagens, as modalidades dos estímulos, a carga de atenção do próprio participante e a duração entre os ensaios. Isso aqui a gente vai ver como que a gente modela uma tarefa de bissecção temporal, tentando, então, fixar, né, esses fatores aqui, para que os participantes tenham uma menor variação. A única coisa que vai ser mais difícil da gente fixar é a própria carga de atenção do participante. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um outro exemplo de resposta que eu consegui aqui nos meus testes. Vocês podem perceber que essa pessoa aqui, ela não tem o parâmetro muito bem definido, né, de resposta longa, ela não tem nenhuma resposta longa 100%, nem o estímulo de referência, ele foi só 90% das vezes respondido como longo, então teve uma resposta ali que foi respondida como curto. Outra característica que é importante a gente observar seria, então, a inclinação dessa curva. Então, como a gente pode ver, nesse participante, ele tem um ponto ali bem definido, apesar desse ponto também ser parecido, né, o da direita aqui ser parecido com o da esquerda, a diferença está aqui entre esses dois participantes é a própria inclinação da curva. Então, a discriminação, a sensibilidade desse participante da esquerda é maior do que a sensibilidade do participante da direita. A gente pode ver que existe a curva muito mais horizontalizada, ele percebe os intervalos curtos com clareza, mas os intervalos longos
não com não tanta clareza assim. Depois eu vou disponibilizar esses slides e aqui a gente vai poder entrar depois, se vocês quiserem, no manual didático da psicofísica, onde tem mais um histórico, e ele fala dos outros métodos que também são utilizados em outros tipos de tarefa. E aí agora a ideia é a gente então fazer a nossa própria tarefa de psiquição temporal, aplicar ela ou em nós mesmos, ou a gente pode utilizar uma ferramenta que permite a gente fazer essa tarefa de forma remota, e você ainda consegue coletar os dados. Depois disso, a gente vai então analisar os dados para gerar um gráfico como esse aqui. Ok? Então vamos trocar para cá. Vamos lá. Então agora entrando mais na nossa aula prática mesmo, a gente vai utilizar esse software que chama Open Sesame. Tá? Ele é um software de ciência aberta, ele não tem nenhum tipo de custo, eles aceitam doações, para fazer esse tipo de tarefa psicofísica, certo? Eu não sei se vocês viram que eu coloquei no Classroom uma chamada lá para um post para vocês verem pelo menos o roteiro do que a gente vai fazer hoje e talvez já fazer o download do OpenSesame. Então, hoje a gente vai ter agora, antes do intervalo, então, o download e instalação do OpenSesame e o desenvolvimento da principal parte da tarefa de psicção temporal, que seria a parte onde a gente tem, então, a sonda intermediária, que aparece, então, vários tipos, várias durações de estímulos diferentes, de forma aleatória, para você responder curto ou longo. Depois eu vou mandar para vocês já uma tarefa pronta, que a gente tem, então, a apresentação dos estímulos de referência, para a gente fazer uma aplicação e fazer a análise dos dados coletados. Então, primeiro de tudo, vamos fazer o download. É lógico, quem quiser, então, né, botar a mão na massa. Mandei o link aqui, vocês podem entrar nele. E aí a gente faz o download. Alguém já fez o download? Ah, sim? Então, acho que a pergunta é outra. Alguém não fez o download? Alguém precisa de um tempo aí para instalar o OpenSesame? Gente, então, tudo bem? Podemos pular a parte de instalação e abrir o OpenSesame e ver como funciona? Acho que... Beleza, quem não fez o download pode ir observando e depois a gente tira dúvidas. Mas é muito simples, é só realmente instalar aqui, escolher se você tem Windows ou Mac. Aqui acho que já tem o botão do Windows mais rapidinho para ser instalado. Então vamos lá, vou abrir o OpenSesame aqui também, para a gente montar então a primeira parte, quer dizer, não a primeira parte, mas a parte principal do estudo, que é a parte de sonda intermediária. Só um segundo que está abrindo aqui no meu computador, tá, gente? Vamos lá, então. Como eu faço para
Um segundo, eu vou compartilhar tudo aqui na janela. Isso. Vocês estão vendo o OpenSesame? Sim. Beleza. Então essa é a cara do OpenSesame quando você abre ele, certo? O que a gente vai mexer aqui no OpenSesame é essa lista, tá? Que a gente tem aqui na esquerda, que é o que vai, então, onde a gente vai colocar, então, a sequência do que deve ser mostrado ali para o participante, ok? Aqui a gente vai ter, então, alguns templates para vocês verem como que funciona, alguns modelos. Aqui, talvez não esteja aparecendo essa parte para vocês, que é a parte exatamente dos arquivos já abertos, né? Aí a gente tem a parte de doação e outros tipos de mensagem aqui. Aqui na esquerda a gente tem então os ícones, tá? Tem até uma setinha mais para baixo para abrir mais, que são os ícones então do que a gente pode colocar no nosso experimento. Então os principais são o loop, tá? Se você colocar aqui por cima, ele vai te falar um pouquinho. A sequência, né? A sequência é um dos principais, que vai falar qual que é a ordem, então, a partir da onde que começa. E o loop, o que vem um pouquinho antes da sequência, vai falar quais são os parâmetros para aquela sequência ficar no loop. Outro importante é o Sketchpad. O Sketchpad é basicamente uma tela onde você pode escrever o que você quiser e colocar a imagem que você quiser. Esse daqui é mais utilizado como feedback, por exemplo, quando a gente tem, então, diferentes loops. Então, se a gente tem o loop lá da apresentação dos estímulos referenciais do curto e do longo, aí a gente vai depois, então, ter o loop da própria tarefa mesmo, com os estímulos de sonda intermediária, a gente tem no meio do caminho um feedback para falar para a pessoa, o participante ali, o que está acontecendo, quais são os próximos passos da tarefa. Tudo isso tem que estar muito claro, né, para que todo mundo faça a tarefa de uma forma contínua. Uma outra coisa que tem aqui que a gente vai utilizar é um sampler, basicamente, então, você coloca o som que você quiser, para a pessoa, então, ouvir, também dá algum tipo de feedback. Um outro bem importante é o resposta, né, o keyboard response, que a gente, então, vai definir quais são as teclas que são utilizadas para a resposta, e esse keyboard response é o item que vai, então, falar para a gente que é a hora do participante colocar uma resposta lá. Isso também pode ser feito com o mouse, né? Mas não é o caso da tarefa de perseguição temporal. E também temos, então, um bem importante, que é o logger, que não passa de um save, tá? Basicamente, salve esses dados para mim. Aí aqui a gente tem um inline script, que seria, então, para a gente mexer mais com códigos, né? Com Python, o que a gente quer fazer. E um aqui que é um Synth, que seria, então, para a gente colocar diferentes notas. Mas a gente não vai usar esses três aqui, não, tá? Bom. Então, aqui a gente fala que a gente tem... Clicando aqui no primeiro, tá? No New Experiment. A gente vai falar, basicamente, qual que é o back-end. A gente vai usar o Cycle, do CyclePy mesmo, tá bom? Aí tem a resolução da tela, qual que é o background, né, se a tela vai ficar preta, a fonte, o tamanho da fonte, coisas básicas aqui do experimento que você vai montar. Tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, abre o microfone, tá bom? Tá. E aí, a primeira coisa que a gente coloca, então, é uma sequência. Falar, ó, a partir daqui, então, a gente vai fazer algumas coisinhas em sequência para a gente rodar o experimento, certo?
Esse Getting Started aqui fala, então, dos links do OpenSesame, onde tem alguns tutoriais, esse tipo de coisa. Não vamos utilizar isso, tá? É só uma mensagem para não deixar, então, quem baixa, assim, o OpenSesame meio perdido. Mas aí a gente, então, vem com o Welcome, que nos passa de um Sketchpad, né? Que a gente falou aqui. Então, aqui a gente pode falar, vocês podem ver, se vocês clicarem no Welcome e clicarem aqui, acho que 2 vezes, quando ele fica verdinho, claro. Isso, ele abre isso aqui, certo? E aí aqui a gente pode apagar essa parte e colocar bem-vindos à tarefa de dissecção temporal. E aí vocês veem que mudou aqui, e aí você pode até arrastar, então, colocar um pouco mais acima aqui. E essa vai ser a tela inicial do experimento, tá? Para a gente dar uma... Marcel, desculpa. Para mim, eu não consegui modificar o texto. Onde que você clicou, por favor? Tá, vamos voltar lá. Para modificar o texto, basta você passar aqui em cima, quando ele meio que acende assim. Acho que eu cliquei 2 vezes. É meio dificinho mesmo. Aí, tenta passar assim, quando você vê que as letras mudam um pouquinho de cor, você clica bem em cima dela. Aí aparece essa paginazinha aqui. Você conseguiu, Kelly? Peraí. Senão tem outro jeito de fazer também. Acho que eu consegui. Acho que deu certo. Obrigada. Beleza. Agora, gente, eu só vou fazer o quê? Eu vou abrir essa primeira parte do experimento que eu montei pra gente aqui, só para também eu não me perder nos passos aqui, tá bom? Mas a gente monta junto. Essa primeira parte tá certa, é isso aí mesmo. Bem-vindos à tarefa de dissecção temporal. Então vamos lá. A gente vai montar essa sequência aqui, ó, tá vendo? Então tem lá o novo experimento. Isso aqui eu não mexi em nada, tá bom? Tem a primeira sequência que vocês colocaram, que já deve estar aí, né? Que eu só mudei o nome para dissecção temporal. E a tela de bem-vindo ou a tela de welcome, né? Na minha tela de welcome, eu já coloco algumas informações aqui. Tá? Então, bem-vindo à tarefa de dissecção temporal. E aí, algumas outras informações também, como nessa tarefa, responda Q quando o tempo de estímulo for curto e responda P quando o tempo de estímulo for longo. Tá? Então, a tecla Q, vocês vão ver aqui no canto mais esquerdo do nosso teclado, vai ser a tecla que vai querer dizer curto. E a tecla P, lá no canto direito, vai ser o que a gente vai deixar para o participante responder como longo. O estímulo vai ser um quadrado e a gente pede para pressionar qualquer tecla para continuar. Para vocês não terem que ficar escrevendo tudo isso, tem como fazer assim, ó. Prestem atenção aqui no que eu vou fazer. Tá vendo esse ícone que tem uma setinha para baixo? A gente clica nele. Aí tem View Controls, View Script ou Split View, que a gente vê os dois juntos. A gente está no modo View Controls, que a gente está vendo essa imagem com esses controles aqui na esquerda. Se a gente for em View Script, a gente vai ver o código por trás de tudo isso. Tá? O que eu posso fazer para vocês é já passar todo esse código aqui, todos os draw, tá vendo? Que todos os 5 começam com draw, o 6 começa com draw, o 7 com draw e o 8 com draw, que é tudo que eu desenhei
nessa caixinha. Se eu mandar aqui para vocês... Calma aí, que eu acho que ele não deixa eu mandar tudo de uma vez. Vou mandar um por um. O primeiro. Só para ver se vocês também chegam na mesma tela que eu. Esse é o primeiro comando. Não se assustem, tá, gente? Eu não fiz isso, ele faz sozinho. Você desenha lá de forma, né, mais intuitiva, como se fosse no Paint, e aí ele te traz esses códigos. E aí ele é bom para a gente manter algumas posições durante diferentes telas. Então, se vocês quiserem, vocês podem pegar essas 1, 2, 3, 4 linhas de código que eu coloquei aqui para vocês, vir aqui nessa página, clicar em View Script, e provavelmente de vocês vai estar sem nenhuma informação, porque não tem nada desenhado. E aí vocês colam essas 4 linhas de código, clica em Apply, e vocês devem ter uma página inicial exatamente igual à minha. Se alguém conseguir, me fala. Beleza, então vocês conseguiram ter a mesma imagem inicial ali. Ótimo, ótimo, gente. Uma coisa importante dessa página aqui, tá? Ó, a gente está na página em View Controls mesmo, a gente não está naquele View Script, tá? É a duração, tá vendo? É a única coisa que dá pra gente mexer aqui. E a gente vai deixar Key Press. O Key Press vai falar para o Open Sesame. Qualquer tecla que você clicar, vai ir para a próxima página. Ok? Próximo passo. Dizer para ele que a gente quer fazer um loop. Então vocês vão vir aqui no verdinho, no loop, clicar no loop e arrastar e colocar ele embaixo do welcome, embaixo do bem-vindo. Tudo bem? Ele entrou lá. Aham. Tá. Então vamos lá. Eu acho que esse aqui, pela tela que vocês estão vendo, vocês podem ir copiando, tá? E aí a gente pode discutir um pouco o que são cada parte aqui do loop, tá? Vamos por mais que tá na cara aqui. No loop, a gente vai dar para o nosso programa algumas variáveis. Então, a principal é a variável tempo. Tá? Essa resposta correta, ela está aqui, na verdade, porque acabou ficando aí. Mas como a gente discutiu, não existe resposta correta. Tá? Então, criem a coluna tempo. Escrevam lá, tempo. Exatamente igual está aqui, tá, gente? Isso é muito importante. E aí a gente vai colocar esses tempos. 500 milissegundos, 630 milissegundos, 793,5 milissegundos, 1000 milissegundos, seria um segundo, 1260 milissegundos, 1587 milissegundos e 2000 milissegundos. Tá? A gente tem que ter essa variável tempo aqui. A gente vai deixar no run sec mesmo. É que aqui a gente não montou ainda, mas... Vocês conseguiram fazer essas variáveis aí do tempo? Não precisa fazer da resposta correta, tá, gente? Ok. Montou lá. Não vai aparecer ainda, Dani. É porque a gente não falou ainda que o loop vai rodar uma sequência. Tudo bem. Então, agora o importante é, você vai pegar uma sequência, aqui a setinha verde para baixo, arrastar ela
para cima do loop, e aí vai aparecer duas opções. Se a sequência vai ficar dentro do loop ou em seguida. E a gente quer que ela fique dentro, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, ela está dentro, está indentada. Arrasta, então, o verdinho lá, com setinha para baixo, que é a sequência, para cima do loop, vai te dar uma opção, você fala, eu quero que ela fique dentro do loop. Eu quero que o loop rode uma sequência. Tá certo? Vocês conseguiram fazer essa parte também? Se alguém está perdido, por favor, dá um grito. Eu estou perdida porque a minha internet está muito ruim e eu não estou conseguindo manter aqui as duas coisas ao mesmo tempo. Mas vai em frente. Obrigada. Tá, Marília, de qualquer forma, eu vou mandar as atividades prontas para você abrir no seu Open Sesame e ver como é que tá, como que foi montado, tá bom? Ok, obrigada. Tá. Aqui ela não abriu uma pergunta, ela abriu logo a tela do nova sequência, como se fosse uma nova aba. Ela me perguntou se ia dentro do new loop. Você arrastou a sequência para cima do ícone do loop? Isso. Embaixo do welcome, entre o welcome e new loop. Ah, não, mas pega ela assim, ó, e arrasta bem aqui em cima dele. Tá. E solta em cima dele. Entendi. Deu certo. Beleza. Aí, beleza, a gente tem uma sequência aqui dentro do loop. Agora que a gente tem uma sequência aqui dentro do loop, o run, acho que já deve ter colocado que é essa sequência que ele vai correr, né? Aqui o repeat. Só por questões, né, de não prolongar muito, deixa de 5. Deixa a ordem em random, para ficar randomizada, para apresentar para a gente cada um desses estímulos de tempo aqui de forma aleatória. A source, então, não, da onde que ele está tirando tudo isso? É da table, né, dessa tabela que está aqui, que a gente montou. O break deixa em never. Tá? E o resto é assim mesmo. Tá? E aí agora falta a gente montar a sequência do estímulo por se dizer mesmo assim. Tá? Então, se vocês quiserem, vocês vão arrastando, coloquem então 3 sketchpads, um de resposta, o do som não precisa colocar, porque vocês não têm o arquivo do som, tá? Então podem pular o do som e só salvar. Salvar, eu digo colocar o save, tá? Então vai ficar sketchpad, 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 resposta e o save. Nessa sequência. Ok? Marcel, me perdi. Como que eu faço para arrastar esse sketchpad que você falou? Esse coloridinho, você arrasta ele para colocar Porque aqui, ó. quando eu tento arrastar, eu arrasto ele para dentro da new sequence ou eu coloco embaixo? Embaixo mesmo, se não me engano. Ah, pronto, deu certo. Obrigada. Aí vocês podem colocar essa sequência de 3 sketchpad, um de resposta e um save. E aí a gente edita eles daqui a pouco. A gente tem, então, alguns minutinhos. Tá. Tudo bem? Posso explicar o que é cada um deles? Marcel, aqui esse save que você colocou, o meu ícone está escrito logger, é a mesma coisa? Não, new logger. É a mesma coisa, tá? Tá. Eu só mudei o título dele. Tá bom, obrigada. Tá certo. Então vamos lá. O primeiro sketchpad, ele vai ser um sketchpad do que eu chamo de fixação, tá? Que é basicamente colocar essa bolinha que a gente tem aqui. Só um segundo, que tá meio ruim de ver, né?
Vamos lá, desculpe. Então, é basicamente colocar uma fixação no meio e, por questões de que eu não quero que a pessoa fique tentando lembrar qual que é o teclado que é curto, qual que é o teclado que é longo, que eu não quero essa carga cognitiva no participante, eu quero que ele foque sua atenção em responder só, eu deixo aqui no canto o Q curto e o P longo. Tá? De novo, para vocês terem igual o que eu tenho, eu vou mandar, então, as linhas de código que vão fazer esse desenho, tá? Só para a gente ter as coisas iguaizinhas. Ó, esse é o fix dot, que é o ponto de fixação. E aí, os textos me falando que o Q é curto e o texto me falando que o P é longo. E aí, nesse código, ele também já traz as posições que eles vão ficar na nossa tela de apresentação ali. Aí, se vocês colocarem isso, vocês devem ter exatamente igual essa minha tela aqui. Colocando isso, a gente já tem essa tela, a gente vai fazer o quê? Vai determinar qual que é a duração que essa imagem vai ficar na tela. E ela é uma duração, tá, de 500 milissegundos. Ou seja, durante 500 milissegundos vai aparecer o ponto de fixação. Logo em seguida, vai ser o estímulo. Essa página aqui. Tá? Vocês podem ver que aqui a duração é de 500 milissegundos. Então, não importa se o participante aperta qualquer tecla nesse período, a tela só vai para a próxima depois de 500 milissegundos. Diferente da imagem lá do bem-vindo, do welcome, que era key press, né, que era qualquer tecla. Tudo bem? Então, na fixação aqui, no primeiro sketchpad, 500 segundos de duração, 500 milissegundos de duração, e o curto e o longo aqui aparecendo, e a fixação bem no centro da imagem. É só isso. Tudo bem? Podemos ir para a próxima cena, que é o estímulo em si. Marcel, desculpa ser chata, mas a minha conexão caiu bem quando você colocou o script. Você pode colocar de novo, por favor? Tá. Obrigada. Então, esse aqui é o script do ponto de fixação. Esse aqui é o do texto Q igual a curto, no canto esquerdo. E esse é o texto do P igual a longo, no canto direito da tela. Certo. Não esqueçam de colocar a duração de 500 milissegundos, tá? Senão ele não vai para lugar nenhum. Certo. Então, em seguida, depois que nosso... Oi. Só um momentinho aqui. A gente teria um intervalo agora 10h40. Você quer deixar esse tempinho, uns 10 minutinhos, para o pessoal dar uma descansada, ou vocês querem continuar? Fica a critério. Que a gente tem um intervalo de 10h40 a 10h50. Vocês querem dar uma paradinha? Acho que o pessoal... A gente para 10h40. Pode ser, então. É só fazer a próxima tela de estímulo e aí a gente para. Ah, perfeito, então. Então, vamos continuar. Obrigada. Isso. A gente faz um intervalo. Só vou fazer a próxima tela do estímulo, tá, gente? Então, em sequência desse, a gente vai ter o próximo sketchpad, que eu chamei esse sketchpad de estímulo. Tá? Antes da gente desenhar nele aqui, que vai ser basicamente a mesma coisa lá, só que em vez da fixação, a gente tem o próprio estímulo mesmo. Tá? Muito importante, a duração dele vai ser o tempo entre aqui colchetes. Tá? Então escreve em colchetes a variável tempo. O que a gente está fazendo aqui, basicamente, gente? A gente está falando para o OpenSesame, olha, cada vez que você rodar essa sequência dentro desse loop, eu vou querer que você coloque aqui, em duração desse estímulo,
uma das durações que a gente escreveu lá na variável tempo do loop. Tá? Então é isso que a gente está falando para ele. Vocês podem reutilizar os scripts do Q curto e do P longo, que eu já mandei aí, tá? E eu vou mandar só o último, que é o do estímulo em si, tá? Que é o draw rec, que é, desenhar um retângulo. Tá? E é só isso, só para a gente montar essa tela do estímulo. E vocês me falam se vocês conseguiram ter uma tela igual a essa, com o estímulo bem no meio, um quadrado branco, o Q curto, o P longo, e a duração, muito importante, tempo entre colchetes. E aí deu 10,40. Marcel, aqueles valores que estão ali, 0,45x e os outros precisam estar iguais ao seu? Não, esse aqui... não precisa. Não, O seu tá quanto aqui? estava 0,30. É o tamanho, né? Não, é o 0,30. tamanho da imagem que a Tá. gente está vendo. Tá bom? Vamos dar uma pausa, aí a gente monta a tela de espera, que vai ficar esperando uma resposta, o ícone de resposta mesmo, e salva. E aí a gente faz a última tela de fim de experimento. Ok? Ok, né? Todo mundo conseguiu chegar até a tela do estímulo. Perfeito. Então vamos parar agora essa aulinha, aí a gente volta daqui 10 minutinhos. Vamos ver aqui, acho que o Thiago está comandando. Thiago, você consegue parar a gravação?